Querido Mestre Jesus, estamos agradecendo a bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos, que representa a necessidade que nós todos temos de pensarmos mais a respeito do nosso ponto de vista com relação às coisas do mundo. Hoje sabemos que somos espíritos eternos, a eternidade está em nossa frente, nos esperando. Por isso, pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais possam estar junto a nós, nos sustentando na lição da noite, nos inspirando, aumentando a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite nós estamos encerrando os estudos do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. E os nossos estudos se referem a um depoimento de uma rainha da França, dada no ano de 1863, na cidade de Havre, em que ela nos fala: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia a nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta alvidez se resquestam na terra? Para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda celeste prática, a benevolência para com todos. Se não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupavas, mas o que bem fizestes,
quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduze as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através da luzes e dos espíritos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se não houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se percebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a essa. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem e o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 975 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: os espíritos superiores compreendem a felicidade do justo? E eles responderam: sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira a nova vida corporal, pois a cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvesse podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Kardec, comentando essa resposta, ele nos fala: na erradicidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual o viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos, Dona Luzia e Gilvan. Estamos passando a palavra ao Gilvan. Meus prezados irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais essa noite de estudos. Como acabamos de ouvir da leitura do nosso irmão Evandro, iremos finalizar nessa noite
o estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, comentando o item 8, que possui o subtítulo Uma Realeza Terrestre. O item 8 é o último item deste capítulo, que temos estudado aí ao longo do mês de janeiro e que possui esse tema tão importante para todos nós, um princípio fundamental da vida, do cristianismo, do espiritismo, que nada mais é que o próprio Evangelho redivivo. Que tema é esse? A imortalidade. E como já foi dito aqui incontáveis vezes, e certamente iremos repetir, somos espíritos eternos. Sim, meus irmãos, nós precisamos refletir e nos recordar dessa máxima, dessa grande verdade, incansavelmente. Porque embora saibamos essa revelação divina, infelizmente ainda não vivemos de acordo com esse conhecimento. No nosso dia a dia, ainda não temos conseguido viver como espíritos. E tanto isso é verdade que o próprio Chico Xavier costumava dizer que o problema da humanidade é o seu apego excessivo a tudo que é transitório, faltando-lhe desenvolver o senso de eternidade. Então isso ainda nos falta. E como sempre destacamos aqui, o conhecimento traz consigo a responsabilidade. Então, nós espíritas, seremos cobrados de tudo aquilo que temos conhecimento e que não conseguimos ainda colocar em prática. Muito será cobrado de quem muito recebeu. O raciocínio é muito justo e lógico, porque quem sabe, quem já conhece, já é capaz de ter uma postura diferente daquele que não conhece os fatos e suas consequências. Então, a responsabilidade de fato tem que ser maior. Aliás, é exatamente nesse sentido que o Cristo nos deixou aquela lição, quando ele disse: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Ou seja, aqueles que não sabem, passam a saber. E os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, ou seja, se vocês não soubessem, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o pecado. E Allan Kardec, comentando essa passagem evangélica, diz que por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje, aqui que é o mais importante para a gente. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, é um instrumento também poderosíssimo para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução. Tem a responsabilidade? Tem, mas por outro lado, é uma bênção inimaginável. Bom, e para ilustrar e reforçar a importância do Espiritismo, o Consolador prometido por Cristo, trouxemos uma lição aqui de Emmanuel, cujo título já nos diz muito e nos convida a refletir profundamente sobre esse tema da imortalidade. A página se chama Nós Viveremos Eternamente. A doutrina dos Espíritos, pois,
veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução e esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades, porque a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por essa razão, a doutrina espírita é uma síntese gloriosa de fraternidade e amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Oxalá possam os homens compreender a excelsitude do ensinamento dos Espíritos e aproveitar o fruto bendito das suas experiências. Com o entendimento esclarecido, interpretarão com fidelidade o amai-vos uns aos outros, em sua profunda significação. Os instrutores dos planos espirituais em que nos achamos regozijam-se com todos os triunfos da vossa ciência, porque toda conquista importa em grande e abençoado esforço, e pelo trabalho perseverante o homem conhecerá todas as leis que lhes presidem ao destino. Mais na frente, Emmanuel já vem em um tom um pouco mais forte, digamos assim, ressaltando a responsabilidade, dizendo o seguinte: é por essa razão que de grandes responsabilidades se investem aqueles que se entregam na terra aos labores espirituais, sob todos os aspectos em que nos apresentam. Grandes serviços constam de suas incumbências, e elevada conta lhes será solicitada dos seus afazeres sobre a face do planeta. Bom, meus irmãos, feitas essas considerações iniciais, ressaltando mais uma vez a importância desse princípio fundamental que é a imortalidade, vamos então analisar agora de forma mais específica o conteúdo da mensagem da nossa irmã, que trouxe o seu testemunho no item 8. Quem era ela aos olhos do mundo? Um espírito encarnado na condição de uma rainha da França. Portanto, um espírito ali com um título nobre muito relevante, com poder, riqueza, mas tudo isso, como sabemos, apenas no mundo da matéria, ou seja, tudo isso transitório, porque recebeu ela muitos empréstimos divinos, mas ela mesma nos narra que isso sequer a acompanhou até o túmulo. E qual não foi a sua surpresa no momento que sobreveio a morte do corpo? A morte do corpo. Ela mesma nos conta, que trouxe eu da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Então, conforme nos relatou a irmã, a doutrina espírita nos esclarece que nesses casos, o espírito realmente se surpreende, ele tem uma surpresa no momento ali do desencarne, quando ele não tem essa noção de imortalidade, acha que acabou. E que grande engano, acabou nada, a vida continua e continua eternamente. Então, meus irmãos, essa surpresa dela veio ainda acompanhada de uma grande humilhação. Por quê? Exatamente como nos ensina Jesus, aquele que se eleva, que se exalta, será humilhado, e aquele que se rebaixa será elevado. Foi o que aconteceu com a irmã, Ela se perdeu no orgulho, na vaidade, e teve essa surpresa aí desagradável. Tem um trecho de Allan Kardec, que consta no capítulo 7, onde ele está ali estudando o orgulho e a humildade, que é muito interessante. O codificador nos diz o seguinte, está lá no item 6 do capítulo 7, no final do item 6.
o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, como a nossa irmã, né? E que os primeiros, ou seja, né, os pequenos que são grandes no mundo espiritual, os primeiros, ao morrerem, levam consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhe constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si, resplandecentes de glória, os que eles na terra espezinharam. É exatamente a situação aqui que estamos estudando hoje, né? A irmã, né, nos relatou o que aconteceu com ela e encaixa perfeitamente com essa lição aqui de Allan Kardec. Vejam, meus irmãos, o quanto que é importante termos esse conhecimento da vida espiritual eterna, né? E ter consciência sobre isso e viver de acordo com essa revelação, né? Muda tudo na nossa vida, ou pelo menos deveria mudar, porque vai depender disso, né? O nosso destino, a nossa felicidade depende da forma como, né, nós utilizarmos esse conhecimento espiritual, né? E nós espíritas, diferentemente da irmã, que era a rainha na França, nós não seremos surpreendidos, porque nós já conhecemos, nós estudamos isso, nós lemos os relatos dos espíritos. Ela foi pega de surpresa, nós não. Então a situação é um pouco mais séria, né? Então devemos então tomar muito cuidado, né? Nos conscientizar e nos esforçar ao máximo para seguir o Evangelho de Jesus e as orientações do Consolador prometido. Eurípides Barçanufo, o grande médium e ceareiro do Cristo, lá da cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, tem uma frase, salvo engano, está no livro O Espírito da Verdade, que diz o seguinte: com a morte somente morrem as ilusões. E os irmãos devem ter percebido, reparado, que várias vezes essa palavra é mencionada, ilusão, em várias mensagens. Por que será, né? Pesquisando então o significado da palavra ilusão no dicionário, encontramos o seguinte: erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Então, meus irmãos, não nos enganemos, não nos iludamos, né? Porque nós já sabemos que nada que é do mundo material nos pertence e não nos acompanhará, né? Os bens, os títulos, as posições sociais, isso tudo vai ficar, e a gente só leva aquilo que é do Espírito, né? Essas benesses, esses empréstimos divinos, né, nós teremos que prestar contas do uso que nós fizemos disso. Então, vamos nos conscientizar, né, e viver mais, com esse princípio básico da imortalidade em nossos corações, nos nossos pensamentos, né? O que vai nos acompanhar? As nossas imperfeições, né? Os nossos vícios, mas também as nossas qualidades morais, as nossas virtudes, os nossos gostos, os nossos hábitos,
as nossas companhias espirituais, tudo isso de acordo com as leis divinas, de causa e efeito, de afinidade, de atração. Isso aí nos segue. Por quê? Porque o que morre é tão somente o corpo, o corpo que é uma vestimenta. A nossa essência, o que nós realmente somos, permanece a mesma, só que sem o verniz social, que a gente muitas vezes aqui na matéria se utiliza para esconder muita coisa, Então, nós, ao chegarmos no mundo espiritual, temos ali um choque de realidade, e percebemos o que nós realmente somos, o que nós realmente temos na nossa propriedade. Aquela propriedade que sempre falamos aqui, que está lá no capítulo 16, item 9, na mensagem de Pascal, é a verdadeira propriedade. Emmanuel, no livro Justiça Divina, tem uma mensagem que é muito interessante. Ele diz o seguinte: se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Olha que interessante. E se quiser conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo, mesmo nas horas livres. Dá material aqui para muita reflexão. Mas esse convite que Emmanuel nos faz para uma reflexão, um autoconhecimento, nos mostra que nós somos aquilo que está no nosso mundo íntimo, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos. O resto é verniz social, que a gente tem que tomar muito cuidado. E a irmã que nos legou o seu testemunho, como ex-rainha da França, ela confessa ali, emocionada, arrependida, por não ter feito bom uso de tudo que Deus lhe concedeu, E ela se iludiu, com o seu título nobre, com o seu poder, com a sua riqueza, e usou isso para inflamar o seu orgulho, a sua vaidade, ao invés de espalhar o bem, o progresso, a felicidade. Ao lermos, no entanto, essa comunicação, já é possível perceber ali, um arrependimento sincero, um sentimento de renovação. Ela já nos demonstra ali um início de mudança, o que é super válido, e é importantíssimo. Só que temos aqui um detalhe importantíssimo. Ela, como ela disse aqui, nós podemos imaginar, pela época em que ela foi rainha, ela tinha a desculpa de não conhecer o Espiritismo. Nós não teremos essa desculpa, Então, devemos sempre tomar muito cuidado. No livro Levantar e Seguir, mais uma vez o benfeitor Emmanuel nos deixou uma página muito interessante e pertinente ao estudo desse item 8, quando ele comenta um trecho da carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro faz o endereçamento, Quando a gente escreve uma carta, uma mensagem para alguém, a gente fala: prezados amigos, ou querida mamãe. Então aqui Pedro estava redigindo uma carta, e ele usou a seguinte expressão: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. Então Emmanuel, pega esse trechinho e nos traz uma lição maravilhosa. Ele diz o seguinte: é digna de nota a atitude de Pedro em se dirigindo às comunidades do cristianismo de todas as épocas. O apóstolo sabia que a sua carta seria lida muitas vezes por imperadores, príncipes, juízes, generais, soldados e doutores no curso dos tempos. Entretanto, não se animou a apelar aos discípulos numerosos, catalogando as especificações de seus títulos terrestres. Então, os apóstolos ali já tinham perfeita compreensão, de que o Evangelho, a Boa Nova, veio para ficar e que iria permanecer com a humanidade durante muitos e muitos anos, E de fato,
né? Todos estão a cada dia mais, né, conhecendo a mensagem de Jesus, graças a Deus. E então Simão considerou mais acertado a dirigir a todos, sem exceção, convocando-os como peregrinos e forasteiros. Semelhante resolução iluminou a sua epístola, conferindo-lhe claridades novas. A terra poderá criar numerosas designações, títulos, cargos, posições, para organizar as suas zonas de trabalho ou destacar o esforço de seus filhos, mas cada discípulo não poderá esquecer o direito e a magnanimidade de Deus. Todo título terrestre é uma experiência transitória. Somente os raros homens que sabem anotá-lo, que sabem honrá-lo como patrimônio emprestado do Pai, conseguem imprimi-lo no livro de sua vida eterna. Vamos fazer uma pausa aqui para comentar? Então, todo título terrestre, e podemos acrescentar não só os títulos, mas os bens, né, uma posição social, tudo aquilo que é um empréstimo de Deus, né, é uma experiência transitória, que nós poderemos ou não fazer bom uso para gravar valores eternos. A gente tem que pegar o que é transitório e usar para ganhar valores eternos, aquilo que vai acompanhar todos nós, né? Então, um título, um patrimônio, né, deve ser utilizado para espalhar alegria, auxílio, progresso, e não no nosso interesse meramente egoístico. Semelhantes espíritos, porém, são escassos na face do mundo. A maioria dos que recebem a dádiva não fazem mais do que desonrá-la com o egoísmo e a desenfreada ambição. Eis porque, reconhecendo que todas as criaturas humanas permanecem em trânsito, Pedro as reúne na designação de forasteiros e peregrinos. E é isso que nós somos, né, irmão? Forasteiros e peregrinos. Forasteiros porque viemos, não somos daqui. Forasteiro é quem vem de fora, né? Quem é de fora do local. Nós não somos daqui também, somos forasteiros. Nós estamos de passagem por aqui. E somos peregrinos porque peregrinos são viajores. É aquele que transita, né? Viaja vindo de fora. Então, por isso que Pedro usou essa designação aí muito sábia, né? Peregrinos e forasteiros. E nossa bagagem é formada por aquilo que verdadeiramente nos pertence, né? Aquilo que nós iremos carregar conosco enquanto espíritos, né? E que ninguém pode nos retirar. Nós trouxemos aqui, né, duas histórias bem pequenas, né, que fazem um contraponto ao testemunho da nossa irmã, que foi rainha e que nos alerta acerca dos seus equívocos, né, e de suas ilusões. São duas pequenas histórias que tivemos a oportunidade já de trazer aqui há um ano atrás, mas que é sempre importante a gente recordar, repetir para aprender, né, e fixar melhor o ensinamento. São dois espíritos que souberam viver de forma consciente, né, cumprindo seus deveres perante a vida, sabendo que estão aqui de passagem. E a primeira história conta o seguinte: certo dia, enquanto arrancava do jardim as ervas daninhas, perguntaram a Francisco de Assis: irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que faria? Uma pergunta bem difícil, né? Francisco descansou o instrumento que usava por um instante. Seus olhos apagados para as coisas do mundo passageiro pareceram contemplar paisagens interiores de sublime beleza. Suspirou, pareceu mergulhar o olhar para o mais profundo de si e respondeu sereno: eu continuaria a capinar o meu jardim. E retomou a tarefa no mesmo ritmo e tranquilidade. Essa aqui, obviamente, é a postura de um espírito muito evoluído,
que, como sabemos, né, Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista. Então, alguém que já vivia ali em perfeita harmonia com as leis divinas e que estava com a consciência em paz. Nós, no entanto, ainda estamos bem distantes disso. Criaturas ainda atrasadas e muito endividadas perante a lei divina, nós temos que aproveitar bastante o tempo aqui, né? Dar o máximo para aprender, para servir, né? Lembrando que o amor, né, cobre a multidão dos pecados, porque nós não temos nem ideia do tamanho da nossa dívida. Graças a Deus, não temos essa ideia. E então, aproveitemos a bênção do tempo, esse amuleto divino que Jesus nos conta lá no livro Jesus no Lar. Para finalizar, então, a outra pequena história é do Bias de Priene, um dos 7 sábios da Grécia, que viveu no período chamado pré-socrático. Então, é um sábio da Grécia que viveu antes de Sócrates e de Platão, e conta-se que no século VI a.C., quando a cidade de Priene, na Jônia, atual Turquia, estava prestes a ser invadida pelos soldados persas, a população entrou em desespero e o caos se estabeleceu. As pessoas preparavam-se para a fuga numa correria desenfreada para salvar seus pertences mais valiosos. Em meio à confusão, apenas um homem mantinha-se calmo. Era o filósofo Bias, considerado um dos 7 sábios da Grécia. Inquietas com a sua despreocupação ante a ameaça de invasão da cidade, as pessoas lhe perguntaram se ele não iria preparar a bagagem com seus bens mais valiosos. Ao que o filósofo respondeu: o que eu tenho, eu trago comigo. É uma resposta muito sábia de um homem que tinha o conhecimento, né, sobre a imortalidade da alma, né, os verdadeiros bens. Ele já sabia disso 600 anos antes de Cristo. Então, certamente é um dos enviados que o Cristo nos brindou aqui no planeta para preparar a sua chegada. E podemos então encerrar, né, com a seguinte assertiva, né? Conhecendo o Espiritismo, né, certamente, o grande filósofo, se ele conhecesse o Espiritismo, ele diria: enquanto estás encarnado, aproveite seu tempo para adquirir sabedoria e amor, porque são esses os verdadeiros bens que carregarás sempre contigo. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos. Vamos então dar continuidade, né? Nós temos aqui um horário para fechar do nosso estudo e é dividido, né, entre 2 irmãos. E o interessante é que hoje o meu irmão resolveu olhar o ponto que eu também tinha olhado. Mas não tem problema não, nós vamos trabalhá-lo, porque nós estamos precisando. Bom, vamos pedir a Jesus para que Ele nos permita, nesse instante que estamos juntos, né, instantes únicos na nossa vida, em que distanciamos um pouco do dia a dia, das dificuldades, preocupações desse dia, e nos entregamos de coração ao estudo onde vamos buscar a água viva dos ensinamentos de Jesus, onde recebemos o pão da vida, que é esse alimento que nós necessitamos, para que tenhamos força, coragem, bom ânimo,
para continuarmos a nossa jornada. Hoje nós estamos, como já foi lido e explicado para nós, através da ótica espírita, nós temos aqui um ensinamento maravilhoso que nos fala da imortalidade. E o nosso irmão Gilvan, que nos antecedeu, nos trouxe muitos elementos que vão nos ajudar a fazer uma boa reflexão sobre esse tema. Nós aqui vamos somente continuar até fechar o nosso tempo de estudo, mas como elemento de ajuda, nós vamos pedir socorro também à doutrina, aos nossos irmãos maiores, aos nossos professores, para que a gente possa dividir o conhecimento entre nós. O item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, é uma lição de vida e que nos é trazida por um espírito que se denomina uma rainha de França em Havre, 1863. E é interessante que quando a gente estuda essa lição, e o Gilvan deve ter percebido isso, nós percebemos o quanto de lições e de aprendizados temos dentro dessa carta, dessa mensagem. E como nós temos um tempo muito restrito para conversar sobre todas elas, então geralmente a gente pega uma das lições, um ponto importante para nós outros. E o Gilvan achou também que o ponto importante nessa noite fosse a mesma coisa que eu. Nós encontramos aqui dois momentos. Um momento em que a rainha encarnada teve uma vida na Terra. O outro momento é o momento em que ela se encontrava desencarnada. Quando nós falamos em momentos, nós falamos em tempo. E o interessante é que Jesus sempre nos alertou com relação ao tempo. Certa vez ele nos diz que nós não deveríamos nos acerbar ou ficarmos preocupados com o dia de amanhã, porque a cada dia já trazia o seu cuidado. Então, nós vemos que toda a espiritualidade enviada pelo Cristo a nos ajudar se preocupam também com esse momento, o tempo, o dia, a hora, os minutos. Nós temos um poema lindíssimo de Maria Dolores, e eu gostaria de lê-lo aqui para nós, dividindo com vocês um pouco do conhecimento espírita, onde Maria Dolores, no livro com o nome dela, Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso Chico, vem nos falar aqui, no capítulo 30, do Tesouro da Vida. Ela diz assim, ao homem que pedia ao céu socorro, que o livrasse do tédio e da tristeza, o Senhor permitiu que ele escutasse certas informações da natureza. Disse-lhe um tronco enorme rente a estrada: queres seguro amparo, meu amigo? Pensa no tempo. Aproveitando o tempo, ergui-me aos poucos por ditoso abrigo. Não longe, uma roseira esclareceu: não te des a caminhos tentadores, trabalhando sem pausa, dia a dia, posso abrir para a terra o meu cofre de flores. Consultada, uma fonte respondeu:
O tempo vem de Deus. De segundo a segundo, devo seguir lavando pedra e lama, a fim de resguardar o conforto do mundo. A abelha comentou alegremente, sem alterar o voo sonoro: não existem angústia ou desalento para quem descobriu a riqueza das horas. O homem renovado, então fitando os céus, gritou diante dos humildes sirineus, aqueles que o ajudaram, o despertaram: o trabalho no tempo é o tesouro da vida. Agora compreendi. Obrigado, meu Deus. Esse poema é lindíssimo, porque nos fala do tempo. E por que a carta, essa mensagem da rainha, vem falar conosco também no tempo? Meus irmãos, a Terra é considerada pelos espíritos superiores como um colégio. Aqueles que são do meu tempo se lembram disso. Havia antigamente um colégio onde nós enviávamos os nossos filhos para estudar, e ali eles ficavam durante o ano e vinham em casa nas férias. Era um colégio interno. A Terra é um colégio, é um educandário, onde nós somos internados num corpo material. Aqui nós passamos um tempo. Esse tempo não é nosso, é de Deus, porque o tempo é um talismã divino. O tempo é um talento, e ele é tão maravilhoso que ele é dado para todas as criaturas, em todo o grau evolutivo e em todas as circunstâncias da vida. Eles podem estar no status social mais elevado ou no status social menos elevado, não importa. Todos nós recebemos da misericórdia divina esse talento, o tempo. Por que nós recebemos esse talento? Aí nós vamos pedir socorro a um irmão que trouxe uma mensagem lindíssima. Eu não vou ler toda porque ela é um pouco grande, mas está nesse livro, Instruções Psicofônicas, também psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Está no capítulo 20, tem como título Em Marcha. Conta-nos aqui, no grupo Meimei, num trabalho realizado por um grupo mediúnico, que havia um momento em que o Chico, utilizando a sua própria psicofonia, porque o Chico tinha todas as mediunidades, então naquele tempo ele usava da mediunidade da psicofonia, e ele então recebia as mensagens e passava, ou até mesmo pela própria psicografia. As mensagens eram recebidas e então eles compilaram essa obra, e tem uma outra também que foi feita pelas mensagens recebidas naquele grupo. E naquela noite de julho de 1954, eles foram presenteados com o espírito do Dr. Geminiano Brasil de Oliveira Goss, que era um notável e digno advogado e político sergipano, desencarnado no Rio de Janeiro em 1904, e que, em se consagrando ao Espiritismo, testemunhou a sua fé sem hesitações, transformando em valoroso lidador do Cristo a serviço da humanidade. A mensagem psicofônica que nos deixou é uma bela advertência aos espíritos encarnados, notadamente a nós, os espiritistas, convidando-nos
a considerar o valor do tempo em nossa romagem terrena, para que nos situemos em melhores condições no plano espiritual. Essa é a mensagem da rainha. Quando ela diz sobre a desilusão que ela teve ao ver que a realeza que ela tinha aqui na terra não pôde acompanhá-la até o túmulo, e como realeza ela gostaria de ter chegado nos céus como uma rainha, e ela se viu ali abaixo de pessoas a quem na terra ela considerava como indignas, porque não faziam parte da nobreza. Qual foi a desilusão dela? Olha a palavra, desilusão. O que significa desilusão? Não ilusão. E por que não ilusão? Porque no plano espiritual não existe ilusões. As ilusões existem no plano carnal. Nós viemos, penetramos, nos colocamos ali como internos num corpo abençoado, porque é um instrumento para o nosso trabalho, e vivemos rodeados de ilusão. Ilusão que não vamos levar conosco para o mundo espiritual. Porque lá não cabe ilusão. Ilusão que o nosso irmão Gilvan explicou muito bem, é a falta de percepção do espírito, porque quando ele renasce no corpo, a matéria tem influência sobre ele e ele se esquece. Diminui muito a percepção dele como alma, como espírito. E quando ele desencarna, ao chegar no plano espiritual, não tem mais a influência da matéria. E aí a percepção dele se amplia. E aí ele entra no quê? Na desilusão. Por quê? Porque aí ele percebe que lá não é um momento de ilusão. As ilusões estão na terra. O cantar das sereias está na terra. Então esse irmão nosso, o doutor Geminiano Brasil, ele vem dizer para nós assim, olha, com o corpo de carne, somos tarefeiros do mundo, matriculados na escola da experiência, predominantemente objetiva. Nós vivemos num mundo objetivo, um mundo palpável, um mundo concreto, onde nós podemos tocar, nós podemos sentir. A nossa percepção é levada pelo toque. E aí ele continua, desfrutando o instrumento precioso, qual seja o veículo denso, nosso corpo, em que o cérebro, com todos os implementos das redes nervosas, pode ser comparado a um aparelho radiofônico de emissão e recepção. O que André Luiz nos diz no livro Pensamento e Vida? Nós vivemos constantemente em trocas recíprocas. Nós trocamos, nós emitimos pensamento e recebemos pensamentos. Então o ser encarnado, ele não vive sozinho. Ele vive rodeado por criaturas com as quais ele troca. Ele pensa e o outro recebe. O outro pensa, nós recebemos. Vibrações, energias. Quer ver? Dê um abraço em alguém. Será que se eu estiver sentindo frio, vou continuar a sentir frio? Parece que não. Mas até pouco tempo eu estava sentindo. Por que eu não sinto depois do abraço? Porque aquele que eu abracei transferiu para mim calor, amizade, amor, energia que me esquentou. É uma troca
E é por isso que Jesus, e é por isso que todos os espíritos superiores nos falam: o próximo é a ponte que vai nos levar à verdadeira vida. O próximo é o degrau vivo por onde nós vamos entrar em comunhão com o nosso Pai. Ninguém vive sozinho na terra. E continua ainda ele dizendo para nós: o cérebro é comparado a um aparelho radiofônico de emissão e recepção, funcionando no tipo de onda inferior ou superior a que nos ajustamos na Terra, e em que os olhos, os ouvidos, a língua, as mãos e os pés representam acessórios de trabalho subordinados ao comando da nossa mente. Além da morte, e agora ele explica o outro momento nosso, além da morte, sem o vaso carnal, ainda somos tarefeiros do mundo, porque ninguém desencarna e vira santo, não. O que nós fizermos aqui irá conosco, e Gilvan nos diz isso aí muito bem. Toda escolha que fizermos, boa ou má, nos acompanhará, porque o Espírito só leva da terra aquilo que pertence a ele, como tesouro que não pode ser tirado dele. Os que querem correr atrás das virtudes, levarão as virtudes. Os que correm atrás do mal, levarão as consequências do mal. Então ele diz assim, olha, além da morte, sem o vaso carnal, ainda somos tarefeiros do mundo, fichados no educandário da experiência, predominantemente subjetiva. Porque nós começamos a colher lá. Essa rainha está dizendo isso para nós. Que tristeza, tanto que no final da mensagem ela pede para que oremos. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Por que ela está te pedindo prece? Porque quando nós levamos o nosso orgulho, o egoísmo, a vaidade, as ilusões, ao chegar lá, não vamos encontrar as ilusões mais, mas o orgulho faz parte de nós. Ele continuará nos cobrando. A consciência, onde está escrita as leis de Deus, vai cobrar de nós todo o ato que nós fizemos aqui na terra. Então, por isso mesmo, é que nós vamos estar fichados no educandário da experiência predominantemente subjetiva, registrando os resultados das ações boas ou más que nos decidimos a mentalizar e a estender aqui na Terra. Então, do lado de lá é continuidade. E aí, é claro, que a misericórdia de Deus sempre vai nos dar novas chances. Vamos voltar para o colégio interno. Vamos nos internar no educandário chamado Terra. Ou, se não possível mais pela frequência em que nós nos colocamos, vamos para outros planetas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há uma preparadinha, bonitinha, própria para cada um de nós. Então nós não precisamos ter medo. A doutrina espírita é o quê? Consolação. É isso que ela vai dizer para nós. Ninguém fica perdido no espaço. Todos nós vamos ter a nossa chance de chegar a mundos felizes. Todos. Não importa quanto tempo for necessário e que nós levemos. E ele continua: aprisionando-nos na carne,
ou libertando-nos dela, nascendo ou desencarnando, ressurgindo ao esplendor da imortalidade, ou reaparecendo na sombra do planeta, segundo a conceituação humana, vivemos em marcha incessante para os arquétipos que a eternidade nos traçou e que nos cabe atingir. O que é um arquétipo? É um modelo. Quem é o nosso arquétipo? Jesus. Qual é o arquétipo mais perfeito que a Terra recebeu? Jesus. É um modelo. O que modelo? Pergunta a um dentista quando vai tirar um molde para fazer uma dentadura ou qualquer peça. Pergunte a uma costureira o que é o molde. O molde é aquilo que nós temos que seguir corretamente, porque senão sai errado o que vamos fazer. Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele que nos guiará e sempre vai nos guiar, porque Ele é o pastor das nossas almas. E Ele mesmo disse: nenhum das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. As ovelhas são meio desobedientes, mas existe um instrumento excelente para pegar ovelhas indiferentes. Chama-se dor. É o aguilhão divino. É o cão, né? Que o pastor manda para pegar e trazer de volta para o redil. Não é assim que o pastor faz? Nós não conhecemos muito de pastorio, não, né? Que nós moramos em capital. Mas quem já morou na roça, em cidade de interior, sabe, né? E aí ele continua dizendo aqui para nós, e já vamos terminando. Vós que tendes encontrado, temos da vida tão somente aquilo que recolhemos das horas. O tempo é a sublimação do santo, a beleza do herói, a grandeza do sábio, a crueldade do malfeitor. Por quê? Crueldade não é maldade. Crueldade é algo gravíssimo. Então, se o malfeitor faz o mal, vai fazendo o mal e vai aproveitando o tempo dele aqui na terra para fazer vários maus, ele se transforma numa pessoa cruel. Cruel. Então, a angústia do penitente e a aprovação do companheiro que preferiu acomodar-se com as trevas. E é o tempo que nos dá Deus para que nós o utilizemos para o bem. Muitas vezes nós utilizamos para o mal e aí sofremos as consequências. Do tempo surge o céu para o coração feliz do bom trabalhador e zonas de sofrimento para a consciência intranquila do servidor infiel. Façamos de nossa tarefa, qualquer que ela seja na terra, um cântico de louvor ao trabalho, à fraternidade e ao estudo. Sirvamos, amemos e aprendamos. Dilatemos o horizonte de nossa compreensão, arejando nossas almas e filtrando apenas a luz, para que a luz nos favoreça. E quanto a vós, em particular, vós que ainda detendes a valiosa oportunidade de contato com o indumento físico, ou seja, vós que estáis encarnados, todos nós, né? Evitai ainda hoje a ingestão do mal, para não digerirdes lodo e fel amanhã. Então é um alerta que a doutrina espírita vem fazer para nós, trazido aí por esses espíritos bem mais elevados, que já têm o entendimento e a compreensão. E é o que a gente percebe na lição de hoje. Enquanto na terra
A rainha não se preocupou com os outros. E ao chegar lá na espiritualidade, ela percebe o quanto mais acima dela, em hierarquia espiritual, estavam aquelas criaturas que aqui ela fez pouco deles. Então é isso que ele fala no final. Cuidado com o mal, porque se nós ingerirmos o mal, nós vamos ter indigestão depois. É necessário que tenhamos essa preocupação conosco mesmo, de utilizar o talento divino que Deus colocou para nós aqui na terra, o tempo. E o tempo é para ser utilizado no caminho certo. E o caminho certo é aquele que nos leva à verdade e à vida. E a vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Que Jesus nos ampare a todos, nos dê força, coragem, bom ânimo todo dia, para que a gente possa, sim, aproveitar o máximo esse momento que nós estamos encarnados. Para que tenhamos do lado de lá, não desilusão, mas sim muita alegria. Porque milhares de espíritos saem daqui e chegam lá na condição que a rainha chegou. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, Mestre amado, ao concluirmos os estudos da noite, a partir dessa mensagem cheia de sinceridade, enviada para todos nós pela nossa irmã que foi rainha na França, temos em sua mensagem uma verdadeira advertência, um verdadeiro chamamento para que nos atentemos na vida aquilo que de fato é real, para aquilo que de fato permanecerá conosco, que diz respeito ao nosso espírito, para que não nos iludamos, conforme hoje foi bem explicado, com as situações provisórias e efêmeras da matéria, que Deus nos concede para o engrandecimento da alma, para o aprimoramento do espírito. Sabemos, querido amigo, ainda, conforme algumas mensagens posteriores presentes nas obras do Chico, em uma de suas obras biográficas, de que essa nossa irmã já teria reencarnado num casebre muito simples, numa situação de extrema dificuldade nas proximidades de Pedro Leopoldo, e lá era visitada de vez em quando pelo Chico, que lhe levava alguns víveres, alguns mantimentos, e com ela conversava, e embora ostentando uma vida privada de limitações e dificuldades de toda ordem, inclusive da solidão, ela agradecia a Deus a oportunidade que lhe foi concedida, porque sabia que por meio de todas aquelas lutas, de todo aquele sofrimento que ela experimentava, seu espírito iniciava o processo de redenção e de quitação de seus débitos grandiosos com a justiça divina. Portanto, mestre, sempre que o sofrimento nos visitar, sempre que a dor bater à nossa porta, sempre que situações que muito nos machucam, que muito nos fazem sofrer o coração, nos visitarem, saibamos que Deus está presente e que por meio dessas situações, por meio dessas lutas e dificuldades de toda ordem, estamos nos tornando criaturas melhores. Estamos quitando alguns débitos tristes que contraímos com a justiça divina e que, portanto, a todos aqueles que sofrem, mas que sabem bem sofrer, sem revolta, sem queixas, sem lamentações, com fé em Deus, com resignação, com paciência, um dia
terão uma colheita bem feliz, de paz, de alegria e de consciência tranquila. Rogamos ao Senhor, Mestre, que nos prepare para esses instantes, que o Senhor nos dê força e vigilância para quando eles chegarem, para que não adotemos o mesmo caminho de sempre, que muitas vezes escolhemos, de fugir, de não enfrentar, de adiar os problemas, mas sim, saibamos resolvê-los e enfrentá-los com a fé em Deus e com a ajuda de nosso Pai Celestial, que sempre nos concede meios para enfrentarmos as dificuldades que nos visitam. Que o Senhor, Mestre, continue a amparar essa casa querida, nós que já nos aproximamos do fim do primeiro mês desse ano de 2024, que as atividades que vêm a seguir, especialmente a partir de fevereiro, quando voltam as nossas aulas de Evangelho e a nossa casa se enche novamente da alegria e da presença das crianças, que todos possamos nos desempenhar, nos esforçar nas tarefas e trabalhos que virão com muita alegria, com muita fé e com um pensamento sempre unido à bondade divina no esforço que nos compete. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Com a prece recitada, estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.